O que a religiosidade tem a ver com todas as suas relações humanas, familiares, profissionais e cotidianas de uma maneira geral? Eu vou te explicar nesse vídeo. Mas primeiro, eu preciso dizer o que eu estou chamando de religiosidade. A Bíblia diz que a verdadeira religião, ela é boa, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, do pobre, ou seja, amar segundo o amor bíblico. Então, se você não viu o vídeo ainda do que é o amor, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir. Mas não é a minha opinião do que é o amor e nem uma resposta filosófica, poética, psicanalítica. É uma resposta bíblica, do ponto de vista de Deus. O que é o amor do ponto de vista de Deus. Não é dessa verdadeira religião que eu estou falando. A religiosidade que eu estou trazendo aqui é quando a pessoa deixa de viver a Bíblia, deixa de viver as orientações de Deus e transforma isso numa estrutura de poder baseado na visão humana, na qual a verdadeira palavra de Deus ela não pode funcionar, ela não pode operar tudo aquilo que Deus fez para que ela operasse. A Bíblia diz que a minha palavra não volta vazia, mas se você não tem espaço para ela, não tem como operar. Então, dentro da religiosidade, isso não opera. Exemplo bíblico. Jesus não falou mal de ladrão. Jesus entrou na casa de Zaqueu para salvá-lo. E ele era um homem coletor de impostos que cobrava um pouco a mais aí, extorquia pessoas. Então, ele era um homem desonesto. Jesus não falou mal de ladrão. Jesus não falou mal de pecador. Lá no Velho Testamento, Jesus salva Raabe, que era uma mulher prostituta. No Novo Testamento, Jesus salva uma mulher pecadora, expulsa dela 7 demônios. Não tem uma comprovação ali biblicamente de que ela era meretriz tal como Raabe, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Tanto é que quando entra na casa de Simão, Simão, que era um religioso, fala mal dela. Então Jesus não falou mal do ladrão, Jesus não falou mal do pecador, Jesus não falou mal dos que não conhecem a sua palavra, aqueles que chegaram ignorantemente, sem saber, errando. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Jesus também não falou mal desses. Jesus não falou mal do estrangeiro que servia aos outros deuses, porque era ignorância. Jesus não falou mal de política. Certa vez tentaram ludibriar ali, enganar, né? Enredar Jesus numa certa conspiração ali para ele falar mal de política ou para ele defender, né? Tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto. Ele falou assim, pega a moeda aí. Qual é o rosto que tem? O rosto é de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, política não tem nada a ver com o reino de Deus. Você vai ser um cidadão honesto e você vai servir a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como as pessoas dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então Jesus não falou mal de nada disso. Mas se tem uma coisa que Jesus falou mal, foi do religioso. É o único grupo de pessoas que Jesus fala muito mal. E qualquer religioso, Jesus falou mal de outras religiões que não tinham o Deus da Bíblia como centro? Não, também Jesus não falou. Jesus falou mal da religião que usava o nome dele para fazer coisas que ele não tinha dito. É isso que eu estou chamando de religiosidade. Religiosidade, do meu ponto de vista aqui, do ponto de vista de Jesus, é quando as pessoas usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus para falar que estão cumprindo a Bíblia, mas estão fazendo coisas que não estão na Bíblia, estão deturpando a Bíblia. É isso. Então, o que a religiosidade tem a ver com as suas relações? Tem a ver que, se você foi ensinado a ser um religioso, e aí eu quero dizer que esse ensinamento não é um ensinamento consciente, ninguém vai te dar uma aula na igreja de como ser religioso. Isso acontece tacitamente. Isso acontece muito sorrateiramente. Você vai para a igreja e você nunca lê a Bíblia. Quando é a Bíblia, que é um manual da igreja. Eu vou para a igreja, prego amor, mas eu falo mal de um irmãozinho da igreja. Eu estou aprendendo, eu estou na escola da religiosidade. E aí eu quero fazer um adendo aqui, dizendo que a escola da religiosidade ela é vizinha da escola da hipocrisia. Porque religiosidade e hipocrisia, elas são irmãs, elas andam de mão dada. Não tem como você viver uma sem viver a outra. Se você é religioso, você automaticamente você é hipócrita. Vou falar na primeira pessoa para não ofender quem está aí do outro lado, porque eu creio que se você é, você não quer ser, e eu tenho certeza que você vai buscar uma bênção de Deus. E caso você não seja, glória a Deus, ora por você e pela tua igreja e por todos aqueles que Deus ainda quer salvar. Então, voltando. Se eu sou hipócrita, eu sou religioso. Se eu sou religioso, eu sou hipócrita. Então, alguns pontos simples. A Bíblia diz para a gente
Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então eu não medito na Bíblia, eu não oro, eu não leio a Bíblia em nenhum momento do meu dia. Às vezes nem quando o pastor prega na igreja eu abro a Bíblia. Eu estou sendo religioso ou estou sendo servo? Opção A, religioso. Porque Deus deixou a Bíblia e a Bíblia diz que bendito é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ah, meditar significa ler? Não, necessariamente não. Mas eu preciso ler para depois meditar, para pensar, para orar, para buscar, para colocar minha vida diante do Senhor. Então, outro ponto. Eu não oro. Eu digo que amo a Deus. Eu digo que sou apaixonado por Jesus. Eu sou do movimento worship. Eu canto, eu dou glória a Deus, eu choro. Mas eu não passo 15 minutos por dia de joelho orando. Eu não passo 15 minutos orando que não seja de joelho. Eu amo a Deus. Se você casaria com uma pessoa que diz que te ama, mas não conversa com você? Você casaria com uma pessoa que escreveu 66 cartas, porque a Bíblia é uma junção de 66 livros. 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. 66 livros que Deus escreveu por amor. Que Deus mandou aproximadamente 40 homens diferentes escrever por amor. Para que você saiba qual é o projeto dele para a sua vida, quais são as bênçãos que ele tem preparado, quais são os acertos que você deve repetir e quais são os erros das pessoas que cometeram e você não deve cometer. É um manual do que deve fazer e o que não se deve fazer para você alcançar a bênção. Aí você não abre nenhuma carta de amor que Deus deixou escrito para você, mas você consegue ainda ter, me perdoe aqui a palavra, vou usar na primeira pessoa para não te ofender. Aí eu consigo ter a cara de pau de dizer que eu amo a Deus se eu não leio uma carta de amor que Deus escreveu para mim, um livro, que seja o livro de João lá no finalzinho, pequenininho, eu não leio. Mas eu digo que eu amo a Deus. Então você casaria com uma pessoa que você escreveu 66 cartas para ela e ela não leu nenhuma? Você casaria com uma pessoa que você não tem diálogo com ela? Muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de diálogo. Muitos casamentos estão sendo destruídos por desprezar a palavra do outro. Aqui, ó. Você não lê a palavra de Deus, você desprezou a palavra de Deus. Aí o outro fala e você despreza. É a mesma coisa. Então isso não é amor, isso é religiosidade. E o que isso tem a ver com todas as suas relações humanas? Tem a ver que da maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Jesus diz que aquilo que sai da nossa boca é o que tem abundância no nosso coração. Então o que sai da nossa boca são as nossas palavras. Só que essas palavras, existem palavras que não saem, mas estão no nosso coração e definem as nossas ações. Então quando eu vejo uma pessoa e eu penso alguma coisa ruim sobre ela, são palavras. Quando eu vejo um acontecimento na igreja, na minha família, no meu local de trabalho, e eu escolho julgar, condenar e me afastar, tudo isso é definido através de palavras. Então as nossas palavras definem o nosso caráter, definem a nossa vida, definem se nós somos religiosos ou não. Então se nós somos religiosos na igreja, nós temos a coragem de dizer uma coisa e fazer outra, por que nós não seríamos nas outras relações? Se eu consigo dizer que eu amo a Deus e não amo, como que eu não vou conseguir fazer isso com a minha esposa, com meu filho? Tá dando para entender? Não tem lógica, você é um ser humano só. Você não consegue ser um na igreja e um em casa. Não, eu digo que eu amo a Deus e não amo. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu falo mal dos irmãos, eu não estou nem aí para aquilo que está acontecendo, mas eu digo que eu sirvo a Deus. Como que dentro da minha casa eu vou dizer que amo e vou amar com todas as minhas forças? Não tem lógica. Seriam duas pessoas completamente distintas. Aqui eu sou um hipócrita e aqui eu sou uma pessoa completamente verdadeira. Não faz sentido. Se eu sou hipócrita na igreja, eu serei hipócrita em casa. Se eu escondo os meus erros na igreja, eu vou esconder os meus erros em casa. Se eu não reconheço os meus erros dentro da igreja e não peço perdão, eu também não vou reconhecer os meus erros dentro de casa e também não vou pedir perdão dentro de casa. Se eu falo mal do irmão que está na igreja, eu também vou falar mal de alguém que está dentro da minha casa. Se eu não tenho amor e não oro pelos irmãos da igreja, eu também não tenho amor e não vou orar por quem está dentro da minha casa. Se eu não respeito uma pessoa que merece respeito na igreja, eu também não vou respeitar uma pessoa que está dentro da minha casa. Porque não tem como eu ser duas pessoas. Eu sou uma pessoa só. E a Bíblia diz que
Da abundância do nosso coração, disso fala a boca. Saiu a palavra, está em abundância no seu coração. Às vezes é uma palavra de julgamento. Tem julgamento em abundância no seu coração. Se tem julgamento em abundância no seu coração, na igreja, não vai ter em casa, por que eu prefiro ficar com a palavra de Deus? Jesus diz que tem. Mas eu vou te dizer como você conserta isso. Alinhando as suas palavras, seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações à voz de Deus, à voz do Pai. Marcos, como que eu faço para alinhar a minha voz, as minhas palavras, às palavras de Deus? Primeiro, passe a conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer aquilo que Deus mandou escrever para você. Você precisa conhecer qual é o manual de Deus. Se as suas palavras estão levando para o julgamento, a condenação, estão levando para a religiosidade, estão levando para a condenação do outro, estão levando para a grosseria, estão levando para a violência, estão levando para a ofensa, estão levando para a tristeza, a palavra de Deus leva para outro lugar, leva para a bênção. E a Bíblia diz que não convém de uma mesma boca sair palavras de bênção, palavras de maldição. E Jesus compara isso à fonte. Não tem uma fonte de água doce que dê água doce e água salgada. Se a fonte é de água doce, vai dar rio e cachoeira. Se a fonte é de água salgada, vai dar mar. Ou uma laguna. Tá dando para entender? Você não consegue ser dois. Então, o que a religiosidade tem a ver com as nossas relações? Absolutamente tudo. Porque se nós somos religiosos, é quem nós somos. Somos hipócritas. E nós seremos hipócritas em todas as nossas relações. Não é um vídeo agradável para todo mundo, mas para aqueles que gostam da verdade, é um vídeo agradabilíssimo, porque a gente quer transformar a nossa vida. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você é uma pessoa que quer viver nas suas relações de acordo com a palavra de Deus, se inscreva nesse canal, porque aqui os nossos diálogos, as nossas conversas vão ser sobre o ponto de vista de Deus e não sobre o ponto de vista de homem. Porque você sabe o mal que é quando uma pessoa diz que te ama, mas nas ações dela você sabe que ela não te ama. Você sabe. Quando você é vítima disso, você sabe como é ruim. Você confiava num colega de trabalho, se entregou, conversou e ele te traiu. Você confiava num familiar seu e ele mentiu para você e você descobriu que ele falava mal de você pelas costas. O teu cônjuge, tua namorada, teu namorado, teu esposo, tua esposa disse que te amava, mas te tratou mal, não te respeitou. Quando você precisou de um abraço, teve um julgamento, não assume os erros, não te pede perdão. Então você sabe como é ruim quando a pessoa diz que ama, mas no fundo você sabe que ela não te ama. Você não seja essa pessoa. Seja a pessoa que Deus escolheu para você ser. Qual é o modelo? O modelo é Jesus. O amor perfeito, o amor verdadeiro. E ele era um em todos os lugares. Jesus não tinha meias palavras. E a Bíblia diz assim: seja as palavras que saírem da vossa boca sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então a palavra do servo do Senhor é sim, sim, não, não, em qualquer lugar. É sim em casa? É sim na igreja. É sim no trabalho. É não em casa? É não na igreja, é não no trabalho, é não na roda de amigos. Eu não posso ser não na igreja e sim em casa e não na igreja. A vida seria uma bagunça. Nós precisamos ser coerentes com as nossas ações. E do meu ponto de vista, a coerência humana, ela só é alcançada quando nós estamos alinhados com as palavras de Deus. Porque aí você vai conseguir ser o mesmo, com um caráter cristão definido em todos os lugares da sua existência. Então, onde você pisar, você vai ser e não parecer. E aí eu fecho esse vídeo de hoje com esse último pensamento para vocês entenderem a pergunta lá de trás. O que a religiosidade tem a ver com todos os nossos relacionamentos humanos? Todos. A religiosidade é uma busca pelo parecer e não pelo ser. E aí, se eu sou religioso e hipócrita, eu vou levar isso para todas as minhas relações. Eu vou buscar parecer e não ser. Mas se eu busco ser servo verdadeiro, então eu sou, eu não pareço ser. E aí eu vou levar esse ser, essa minha característica, esse meu caráter cristão para todos os ambientes nos quais eu vivo. E aí eu não serei religioso na igreja e nem hipócrita em absolutamente nenhum lugar da minha vida. Eu serei.
Fechando o pensamento. Quando Moisés diz assim, Senhor, quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu respondo? O que Deus respondeu? Diga que o eu sou te enviou. Não é o que eu pareço, não é o que eu sou semelhante. Deus é. Jesus é. E Ele quer que você também seja e não pareça. Então, a partir de hoje, tudo que é parecer na sua vida, tudo que é viver de aparência, jogue fora. Viva o amor genuíno de Jesus na Bíblia e todas as suas relações serão impactadas por essa bênção da presença do Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque com o seu like, o YouTube vai poder compartilhar para pessoas que você não conhece. E você pode compartilhar para alguém que também precisa dessa palavra, precisa entender o que a religiosidade e a hipocrisia tem a ver com as nossas relações e como isso destrói as nossas relações e também como corrigir, que foi o que eu te disse aqui nesse vídeo. Te vejo nos próximos vídeos. Enquanto isso, Deus abençoe a você e a toda a sua família.